Fala, galera! Tá, professora Tabita, com vocês. Ó, tá sentindo falta de alguém? Calma aí que já já ele tá aqui com a gente de novo, tá bom? Não tem problema não. Fechou o tempo? Não fechou. Vamos lá? A aula de hoje, galera, a gente vai começar... Chega aqui comigo, bem juntinho de mim. Vê se você consegue. Aí, beleza. Na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre um carinha importantíssimo, que é o Gregor Johann Mendel. Esse carinha a gente vai perceber algumas situações na vida dele como muito comuns na vida de qualquer ser humano, tá? Porque sendo ser humano, ele também passou por algumas adversidades que nós passamos. Mas olha só, nenhuma delas foi o suficiente para que ele paralisasse, ficasse ali perdido no tempo. Pelo contrário, ele ousou. Então, a dica da aula de hoje: ouse sempre, tá bom? Não fique olhando para os problemas, não. Vá para cima, tá certo? Então, fica ligadinho, porque essa é a nossa aula 3.1. Você tá ligado, né? É isso mesmo. Vamos lá? Nossa aula 3.1, nós vamos falar então sobre o experimento mendeliano, que vem do Mendel, tá certo? Então nessa aula nós vamos fazer uma introdução a respeito de como foi o processo de montagem, tá? Desse experimento. O que ele pensou anteriormente a esse experimento? Como que ele fez para chegar aos resultados que ele foi alcançando ao longo do processo, que não foi da noite para o dia. Tem gente que é muito avexado, quer chegar nas coisas com muita velocidade, né? Nem sempre as coisas são alcançadas assim, não. Tem que ter um processo, às vezes é um pouco lento. A gente vai falar das características desse experimento e, obviamente, tudo na vida tem que ter um objetivo. Eu não vou fazer um experimento para nada. Eu tenho que ter um foco, eu tenho que ter uma razão de estar fazendo aquele experimento e onde eu quero chegar. Nem sempre você vai chegar com o experimento aonde você desejaria chegar. Pode ser que os resultados dos seus experimentos não sejam aqueles que você estava ali pensando, porque quando a gente vai fazer algum experimento, né, uma análise científica de alguma coisa, a gente já tem uma pré-situação, uma pré-formulação do que pode ser. Aí você faz o experimento para constatar se vai ser aquilo realmente ou não. Porém, pode dar totalmente diferente, tá? Mas vamos analisar então o que é e como que era a vivência do Mendel para ele chegar a ser conhecido e reconhecido como pai da genética. Tá bom? Chega lá. Vamos lá? Como habilidades da nossa aula de hoje, a gente vai entender esses componentes hereditários, as aplicações aplicadas à engenharia genética e as questões éticas envolvidas. Vamos compreender a herança ligada, restrita, influenciada pelo sexo e identificar as anomalias ligadas a cada herança, tá bom? E aí a gente chega no conteúdo em si, que é essa montagem do experimento mendeliano. Antes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, esse influenciador. A gente fala muito, né, dos influências da vida aí. E Gregor Mendel influenciou uma geração na sua época. Por quê? Porque ele era uma pessoa curiosa, um desbravador, uma pessoa realmente muito pra cima, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Gregor Mendel, ele nasceu em 1822, tá? Em Heisenfort, na Áustria, e ele era filho de pequenos fazendeiros, certo? Apesar de bom aluno, que eu sei que vocês são, perfeito, teve de superar suas dificuldades financeiras para conseguir estudar. Então, é uma realidade ou não é que a gente vivencia? Sim, muitas pessoas, né, fazem um esforço sobrenatural para chegar e obter o estudo, né? Algumas pessoas gostam muito de estudar, outras nem tanto, mas o processo de estudo faz parte da vida de qualquer ser humano, para que a gente se desenvolva,
para que a gente consiga se sociabilizar muito bem, a gente precisa ter o seu foco nos estudos, tá bom? Ah, professora, mas eu não quero seguir uma carreira, né, acadêmica. Não, eu quero trabalhar aqui, eu quero ser um empresário, enfim. Mas tudo isso vai precisar de informações. E quanto mais informações a gente tem, melhor. Mas vamos focar aqui, então? Olha lá. Então, Gregor Mendel, sendo filho de fazendeiros, né, que tinham uma pequena propriedade, teve lá as suas labutas na vida também. E aí, em 1843, ele ingressou como noviço no mosteiro de Agostiniano, da cidade de Brno, hoje a atual República Tcheca. Olha lá, ele tem até, né, uma estátua lá em homenagem pelo reconhecimento do trabalho dele, pela questão da parte da genética. Ele é reconhecido como o pai da genética. Ele teve muito trabalho e a gente nessa aula vai descobrir o que ele fez de diferente dos também estudiosos da sua geração. Ele ousou, ele fez algo diferente em cima daquilo que ele estava vendo. Por quê? Porque ele era um bom observador do que estava acontecendo ao seu redor. E aí ele falou, não, tem alguma coisa aqui que não está batendo certo. E ele fez a sua estratégia para chegar aonde ele queria e deu super certo. Vamos lá? Olha lá. Anteriormente a Mendel, as análises de padrões de herança eram dificultadas ou confundidas pelo uso experimental de materiais pouco adequados, né? Como os cruzamentos complexos que envolviam animais. Foca aqui. Então, todos os experimentos anteriores, quando tentavam explicar essa questão, né, da herança genética, tudo, eles pegavam padrões reprodutivos de animais e esses animais, essas espécies que eles estavam estudando, davam muitas confusões, muitas ambiguidades nos resultados, eram muito confusos, eram muitas características e eles acabavam não se entendendo, não compreendendo o que eles estavam ali fazendo, tá? E essas características eram pouco marcantes, como Gregor marcou ali, identificou, e mistas, né, ao longo de sucessivas gerações. Então ele tinha um problema, ele queria resolver qual problema? Como que ele iria estudar a transmissão dessas heranças, né, genéticas, a hereditariedade, mas com grupos com uma variedade tão grande, como que ele iria organizar todas essas informações? Você vai ver durante essa aula que ele selecionou caracteres ou características. E nisso, quando ele obteve esses resultados lá para frente, você vai ver que mesmo a quantidade de caracteres que ele selecionou deu muito trabalho. Imagine você trabalhar com 20, 100, 40 caracteres. É muita informação e para você ter todo o cuidado minucioso que ele teve, tá? Ele era extremamente cauteloso porque ele também teve uma base matemática muito forte. Então, olha aí, professor Maurício e professora Luz, que pegam aí no pé de vocês, eles não fazem por mal, eles estão certíssimos. Você precisa fazer a conexão de todas as áreas e a matemática, ela vai se atrelar a tudo, como a biologia também se atrela a todas as áreas, a língua portuguesa, enfim, tá tudo conectado, tá bom, galera? Então, presta atenção, quando ele juntou, ele falou assim, eu preciso resolver esse problema. São muitos caracteres, isso vai dar ambiguidade, o resultado disso não vai bater. É por isso que eles estão tendo tantas confusões. E eu vou resolver isso. O que ele fez? Olha lá no quadro. Vamos lá? Então, Mendel compreendeu que deveria partir de um material homogêneo. Ele queria uma homogeneidade. O que é algo homogêneo? A gente vai lembrar aí da parte de química. Quando você está preparando o material de um bolo, você vai misturando o trigo, você coloca o leite, você coloca os ovos. Tudo isso, quando você inicia o processo, você consegue visualizar perfeitamente.
Depois de determinado tempo que você vai misturando tudo isso, vai ficar uma coisa homogênea. Você vai conseguir separar o ovo, o trigo, o sal, o açúcar, o leite? Jamais, né? Não vai dar mais, porque está tudo homogêneo. Então, ele queria chegar a essa homogeneidade, perfeito? E trabalhar com quem? Plantas. Então, olha o foco dele. Ele queria trabalhar com plantas, porque todo mundo estava trabalhando com quem? Animais. E esses animais estavam dando BO para eles. Então eu falei, não quero, vou partir para outra coisa, porque todo mundo nisso aí não está dando certo, eu tenho que fazer algo diferente. E então ele queria essa homogeneidade que permitiria a autofecundação, produzindo uma progênie. Deixa eu mudar a canetinha aqui, que eu gostei desse marca-texto, né? Fica legal. Então, olha aí, ele queria uma produção de uma progênie, ou seja, quantidade de descendentes numeroso, tá? E que pudesse ser guardada, em formas de sementes. Olha que legal. Ok, sementes são partes estruturantes das plantas, dos vegetais, perfeitamente. Então, ele estava juntando tudo o que ele queria inicialmente. O que eu quero é fazer um experimento com algo homogêneo, saindo do que todo mundo está fazendo, então eu vou escolher plantas, todo mundo estava em animais, e ele começou, tá? Inicialmente ele começou com ratos. E aí depois ele viu que estava dando muito problema, eles se reproduziam muito, estavam infestando, deu realmente uma situação complicada para ele. E ele falou, não, vou cuidar de começar a fazer isso com plantas. É mais fácil você trabalhar. E aí você tinha essa herança genética, essas características, sendo armazenadas num local específico que dava para você cuidar também, que eram as sementes. Perfeito? Vamos seguindo. Com essa visão, Gregor Mendel fez duas importantes inovações. Eita, que esse cara era bom mesmo. Ele inovou, então, todas as formas de estudo de transmissão das heranças genéticas. Então, na primeira situação, ele desenvolveu uma linhagem pura, tá? Essa linhagem pura é chamada, e você não pode esquecer esse conceito. Quando você lembrar de linhagem pura, vai sempre, não é a pura morena não, tá, galera? Quando você pensar nessa linhagem pura, você vai lembrar dos organismos em homozigose. Eles eram homozigotos, tá bom? Azinho, azinho, azão, azão. Lembrou lá, né? Perfeito. Então, eles tinham que ter essa descendência pura para cada característica que ele pretendia estudar nas ervilhas. Ervilhas são essas plantinhas que ele foi selecionando, mas a gente vai chegar lá, calma lá. Qual foi o outro ponto importante de inovação de Gregor Mendel? Ele quantificou cuidadosamente os resultados, quantificou o que não dava para fazer nos experimentos anteriores a ele. Por quê? Pode me colocar aqui. Por que ele não conseguia fazer isso? Colocou? Perfeito. Por que eles não conseguiam fazer com esse rigor que Gregor Mendel estava fazendo? Pela quantidade de caracteres que eram trabalhados e da diversidade que você tinha de informações. Como é que eu vou fazer tantos cruzamentos? Como é que eu vou cruzar tantas informações de 100 caracteres, de 40 caracteres? Dá trabalho, galera. Dá trabalho. Então, ele falou, ó, eu preciso, tá? Realmente eu vou inovar? Vou. Vou trabalhar e vou obter gerações com caracteres puros, linhagens puras, que vão manifestar aquela mesma característica nos seus descendentes. Essa é a ideia da geração pura, tá? E aí, para cada um dos caracteres, mas a gente vai já ver quantos, né? Você está curioso para saber. Professor, não é 100, não é 40, não é 30. Quantos realmente, então, o Gregor Mendel trabalhou? Calma aí, a gente vai chegar lá. E ele utilizou o que aqui, ó? A estatística, a análise estatística. Professor Maurício e professora Lúcia estão aqui, não nos deixam mentir. Que é uma área da matemática que dá muito trabalho. É, sim. Analisar algo estatisticamente, você precisa ter muita organização, inserir as informações, os dados que você quer trabalhar. Porque se você inserir um dado errado, o teu resultado não bate, que a matemática ela é muito precisa, não é? É 2 mais 2 e acabou.
Não tem como você florear uma informação matemática. É isso e acabou. Aplicou na fórmula, já era. Se errou a fórmula, não vai bater resultado nenhum mesmo. Tá bom? Mas joga lá na tela. Agora me tira. Isso, que menino esperto. Esse produto é demais. Esse diretor, né? Bobinho, gente. Depois vocês lembram dele ano passado, né? A gente fez aquele videozinho top dele. Vamos lá. Então, a escolha da planta, sim, porque foi a opção dele. Não quero mais trabalhar com animais, vou trabalhar com plantas. Todo mundo trabalhou com animais, não deu certo. Vamos para a planta. E aí ele escolheu a ervilha, e a gente vai já dizer por que ele escolheu ela. Mas ele escolheu a espécie Pisum sativum, tá? Que é uma espécie de leguminosa, que é a ervilha. Tá? As ervilhas são da família leguminosa. E é uma planta herbácea, ou seja, ela não se transforma numa árvore. Imagina, dentro do lugar onde ele estudava, né? Como é que ele ia ter várias plantas, árvores? Não tinha como. Então, eu vou pegar essa daqui, que aí eu tenho as características precisas para chegar lá na minha homogeneidade, para chegar nessa produção de semente, beleza, porque elas têm semente, né? Tranquilo, vamos seguindo? Olha lá, a sua escolha como material de experiência não foi casual. Obviamente que ele estava sabendo exatamente o que ele estava fazendo. Deixa eu mudar aqui, ó. Não foi casual. Ele sabia precisamente o que ele estava em busca. Ele já estava pensando em como que ele chegaria àquele resultado. E olha lá. Então, ele teve 3 pontos primordiais aqui. E aí, nesses pontos, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Ele escolheu uma planta de fácil cultivo. Rapidinho ali, você prepara, aduba direitinho, coloca e ela rapidinho, ela se desenvolve, não tem tanta necessidade. Pelo contrário, né, as leguminosas, elas até auxiliam no processo de desenvolvimento, porque elas são fixadoras de potássio e nitrogênio, que é bom para qualquer outro tipo de planta, tá? E aí você tem também o ciclo reprodutivo curto, certo? Além das sementes, lembram lá? O foco dele não era naquilo. Ele queria que essas informações fossem guardadas em um local que pudessem ser utilizadas posteriormente. Então, nada mais preciso do que as sementes aí. Então, esse foi o motivo pelo qual ele escolheu essa planta Pisum sativum. Tranquilo, galera? Vamos seguindo. Existiam muitas variedades disponíveis dotadas de características de fácil comparação. Então, a espécie Pisum sativum, ela tinha os seus caracteres, e esses caracteres eram fáceis de serem observados, e aí não tinha tanta variedade nesse caractere. Como assim, professora? Olha aqui para mim. Ele estava em busca de uma geração homogênea, algo que pudesse ser estudado inicialmente purinho. E selecionar vários caracteres, ou seja, várias características. Só que quando essa característica ela estivesse em estudo e em análise estatística, essa característica, ao contrário dos experimentos anteriores que eram com animais, você tinha aí a característica, mas aí tinha cor de pelo marrom, preto, mais claro, amarelado, vermelhado, enfim, são muitas variedades para aquela característica. Quando ele selecionou a Pisum sativum, ele falou assim, olha que bacana, eu tenho caracteres de fácil visualização, fácil perceptividade e também uma variedade menor. Vamos dizer, aí a gente vai ver aqui no coisa, mas vamos dizer a cor da semente. Só era verde e amarela. Tranquilo, né? Para analisar, só tinha essas 2 opções. Então, cada um dos caracteres, ele tinha análise de 2 variedades. E aí ficava muito mais fácil para ele trabalhar, porque dava muito trabalho essa análise estatística. Então, ele tinha vários caracteres, não um pool de caracteres, mas esses caracteres, cada um deles com uma variedade aí de 2. Tranquilo? Quando você olhar o quadrozinho, aí se você quiser fazer um print, você se organiza aí, beleza? Mas vamos junto. Bora lá pro quadro.
Então, ele focando nisso, ele observou que a variedade de flores púrpuras, que é essa cor aqui, né, podia ser comparada com as que produziam flores brancas. Então, aqui ele tem duas cores, tá? A cor púrpura e a cor branca para quem, professora? Para as flores que essas leguminosas estavam produzindo. Certinho? Vamos seguindo. Outra situação. Ele observou que produziam sementes com característica. Aí vou mudar aqui para você visualizar legal. Com característica lisa. Ixi, não gostei dessa cor, credo. Você também não gostou não, né? É verdade, ficou esquisito. Vamos ver. Vai. Agora vê. Então, as sementes com a característica lisa e a semente com características rugosas. Você está observando? Flor é uma característica, presença da florzinha. Que cor? Cor da flor. Púrpura ou branca. Beleza? E aqui, a semente ou era lisa ou era rugosa. Muito mais fácil de trabalhar, galera. Eu quero que você consiga compreender, sair dessa aula entendendo isso. Qual foi o objetivo dele? Por que ele precisou e por que ele foi tão certeiro? Porque ele, desde o início, ele sabia o que ele queria, ele estipulou o que ele estava querendo, depois ele foi atrás da espécie que poderia fornecer essa variedade, né, essa comparação de fácil análise estatística, tá bom? Vamos seguindo aqui. Então, a análise da característica experimental de Mendel, tá? Ele estudou 7 características. Você estava curioso? Matei essa curiosidade. Então, ele selecionou aí, da piso sativo, 7 características, ou 7 caracteres, tá bom? E esses 7 caracteres, quais foram, prof? Olha lá no quadro. Cor da flor, tá? Posição dessa flor no caule. A gente vai ter um outro quadrinho que você vai ver essa variedade. Lembra que eu falei? Eu estou mostrando para vocês os caracteres, ou as características. Cor da flor, posição da flor no caule. Cor da semente, aspecto externo dessa semente, a forma dessa vagem, a cor da vagem e a altura da planta. Então, o que eu consigo observar? Ele pegou regiões bem específicas desse vegetal. Você pode perceber que a flor... Vamos para a canetinha de novo. Você pode observar que a flor... Aqui. A flor, o caule, a semente, a vagem, perfeitamente... Todas são estruturas visíveis ou não? Sim. Ele está trabalhando aqui com raiz? Está trabalhando com folha? Folha é visível, professora, mas é algo muito comum. Então, ele fugiu um pouco das, né? Foi para a flor, foi para a semente, foi para o caule, foi para a vagem. Então, e até a altura, o porte, né? Que a gente sabe que elas eram herbáceas, mas tinham aquelas que eram um pouquinho menores e as que alcançavam um pouquinho maior, tá? Vamos lá, então. Seguindo aqui. Aí a gente tem esse quadro que ele foi também juntando, organizando para que ele conseguisse fazer essa análise estatística de forma correta, sem cometer os erros dos seus antecessores, tá? Então, aqui você tem a flor, a semente e a vagem. Perfeito? Em relação a isso, você tem 2 características, ó. Posição e cor da flor. Lembra que ele selecionava as características e cada um delas tinha que ter 2 variedades? Tranquilo, né? Aí ele verificou que, em relação à posição, ela poderia ser axial ou terminal. Na parte bem superior ou na parte mediana. Axial, você lembra lá das axilas, que ela vai ficar na parte mediana da flor, tá? E aí você tem a cor, ou ela vai ser branca, ou ela vai ser púrpura. Em relação à altura, professora, ou ela vai ser alta, ou ela vai ser baixinha. Aí você tem a semente. Então, ele analisou textura e cor. E aí ele obteve lisa,
rugosa para a textura. E em relação à cor, ele obteve amarelo e verde. Tranquilo? Vocês estão observando? O que eu quero que vocês prestem atenção nesse quadro é a quantidade de caracteres. Quantos eram? 7. Tá? Tranquilo. E aí a variedade para cada uma dessas características? 2. Cor da flor, branca ou púrpura. Cor da vagem, amarela ou verde. Tranquilinho, galera? Vamos seguindo, então. Na flor da ervilha, o estame e o pistilo. Os componentes envolvidos na reprodução sexuada do vegetal ficam encerrados no interior da mesma flor, protegidos pelas pétalas. Aí a gente tem essa designação monóica. Preste atenção, quando a gente fala de monóica, é quando você tem o sexo ali do indivíduo, a estrutura masculina ou a estrutura feminina, tá? No organismo. E aí você vai ter as dioicas, que vão ser os sexos separados. A gente vai já mostrar isso aí pra você. Mas o que eu quero que você preste atenção aqui? Professora, a senhora colocou aí estame e pistilo. O que é isso, hein? A gente está falando de flor, não é, meu amor? Então, você tem que entender que a flor é uma estrutura reprodutiva. Evolutivamente, ela vai atrair os seus agentes polinizadores para que ocorra esse processo, tá? Para auxiliar no processo de fecundação deles. O que vai acontecer? Tem estames e tem pistilos. Pistilos são as partes femininas, tá? E os estames a parte masculina. Então, eu vou colocar aqui para você não esquecer, certo? E aqui. Beleza? Agora vamos dar uma olhada aqui nessa próxima imagem. Então você tem aqui, ó, 4 espécies, né? 5 espécies na verdade. Eucalipto, o pinus, a sequoia, a araucária e o ginkgo biloba. Muito bom, né? Para um monte de coisa. Mas vamos lá. Aí você tem uma planta hermafrodita, que são chamadas de plantas monóclinas. Olhe e preste atenção aqui na imagem, por favor, meus amores. Você está vendo esse pontinho vermelho? Sim, né? É a florzinha, tá? Desse eucalipto. E essa florzinha, ela é monóclina por quê? Porque ela tem a estrutura masculina e feminina na mesma flor. Aí, olha aqui para baixo. Nessa planta monóica aqui, você tem, tanto no pinus quanto na sequoia, você tem as estruturas masculina e feminina? Tem, mas elas estão na mesma unidade floral? Não. Tá vendo a diferença? Então aqui você tem, ó, na parte mais superior, a florzinha com a estrutura masculina e aqui na parte mais inferior, a estrutura feminina. E a dioica, você vai ter o quê? Elas com as estruturas reprodutivas separadas. Como a nossa espécie, você tem o macho e tem a fêmea. E então, na araucária e no ginkgo biloba, você tem a planta com estruturas masculinas e a planta com estruturas femininas. Certinho? Pra gente ir, né? Trouxe isso aqui para você lembrar dessas diferenças, dessas características. Para Mendel, o que era importante? Que essa planta tivesse as unidades, a estrutura masculina e feminina na mesma florzinha, que era a característica que ele estava utilizando ali para a sua análise. Então, olha só. Aí aqui a gente traz para você lembrar, tá? Como é que era essa apresentação das suas unidades reprodutivas. Então, nessa primeira aqui, nessa verdinha, você tem os estigmas, tá? Essa parte superior, o estilete, aí você tem o ovário, dentro desse ovário a semente, tá? Aí você tem esse estigma aqui, toda essa região é relacionado ao sistema reprodutor feminino da planta. E essa aqui, professora, o filete e essa região aqui chamada de antera, vai compor a estrutura masculina, perfeito? Qual é a diferença para essa outra planta aqui? Que aqui eu tenho tudo isso exposto, tá? Olha o tamanho dessas sépulas aqui, ó. Então, os estames e os estigmas estão bem afastados, não estão protegidos. O contrário dessa daqui, onde toda essa região de estrutura masculina e feminina, na mesma florzinha, elas estão protegidas por essas sépalas e pelas pétalas, tá bom? Então, isso evitava que essa planta pudesse sofrer um processo de cruzamento,
ou a autofecundação, alguma coisa que poderia impedir, ou a fecundação cruzada que a gente vai visualizar. Olha lá. Então, observando isso, ele falou, caramba, eu encontrei o ouro, né? Aí, olha só, ele poderia obter, a partir da Pisum sativum, a autopolinização e a polinização cruzada. O que é a autopolinização, professora? Nessa estrutura aqui, que é a antera, os grãos de pólen, que são as estruturas reprodutivas masculinas, elas vão saltar, né, ser facilmente levadas pelo vento e vão chegar aqui na abertura do estigma. E aí aqui vão chegar até o ovário e fecundar os óvulos, a autofecundação, porque você tem as duas estruturas, masculina e feminina, na mesma planta. Ou poderia acontecer da fecundação cruzada, tá bom? Na fecundação cruzada, esses grãos de pólen da antera da figura A, vamos dizer assim, aqui é a B, vão para o estigma da figura B. Fecundação cruzada. Entendido aí? Então, você poderia ter tanto a autofecundação quanto a fecundação cruzada. E aí, com isso, ele brincou pra caramba com essa jogada que ele descobriu com essas plantas. Olha lá, com o objetivo, vamos seguindo. Para alcançar esse processo de autofecundação, o que ele fez? Como que ele fez? Mendel produziu e separou, E ele separou diversas linhagens puras. Lembra o que era pura? Homozigotas, né? Azão, azinho, tá, tranquilo. Vamos lá, que a gente ainda não vai chegar nessa aula do cruzamento, na próxima. Então, você conseguiu chegar a essa linhagem pura só através do processo de autofecundação. O professor, ele fez isso quantas vezes? Inúmeras vezes, até chegar a encontrar esses genes alelos puros, tá? E aí, isso tudo nas ervilhas para o que ele pretendia alcançar. Vamos seguindo. O que ele fez, então? Ele pegou, tá? Realizou esse processo nas plantas, tanto nas roxinhas quanto nas branquinhas. Lembra que tinha essa variedade da cor da flor? E aí ele pegou, fez o processo de autofecundação. Autofecundou cada uma delas. E aí elas foram sempre, até que toda vez que elas fossem produzindo as suas flores, chegassem a produzir somente as roxinhas ou somente as branquinhas, tá? Olha lá. Então, o exemplo aí para a cor da flor, plantas de flores de cor púrpura sempre produziriam, então, descendentes com essa mesma cor púrpura. E aí, ele foi e fez isso para cada uma daquelas 7 caracteres, ou 7 características que ele fez. Ele levou, galera, 2 anos, tá? Para testar, para fazer isso inúmeras vezes, e repetidamente. E ele foi e alcançou, né, até chegar no seu experimento definitivo, alcançando essa pureza, essa homogeneidade que ele tanto desejava. Então, o que eu quero lembrar aqui vocês? Olha aqui para mim. Nós, seres humanos, nós somos assim, dotados de uma capacidade tremenda de nos adaptarmos a várias coisas, né? A gente se adapta muito facilmente. Vem umas coisas assim pesadas na vida da gente, como a pandemia, né, do SARS-CoV-19, mas a gente está se erguendo, a gente está voltando à nossa rotina, não é? A gente tem que continuar. Aí tem situações que às vezes elas são tão pesadas que a gente quer desistir. Então, o que fica para nós da experiência de Gregor Mendel? Eu gosto de filosofar de vez em quando, né? É isso mesmo. Ele viu as situações dos seus antecessores, né? Todo mundo, a pegada daqueles estudiosos era, na época ali, descobrir como é que acontecia essa transmissão dessas características. Ele queria entender. Ele foi e focou naquilo e disse, é isso que eu quero e eu vou chegar lá. E ele não desistiu. 2 anos, tem pessoas que passam por alguns processos que duram até menos do que 2 anos e desistem. Mas ele não desistiu. Então você não vai desistir, você vai perseverar aí no que você está desejando, porque você vai conseguir também. Vamos para lá? Olha lá no nosso foco. A professora é uma graça. Então, o que ele fez então?
Presta atenção nessa brincadeira. Ah, ele fez várias autofecundações? Fez. Ele conseguiu chegar nas gerações puras? Conseguiu, o cara é top. Aí, como essas plantas tinham as estruturas, né, masculina e feminina junta na mesma flor, o que ele fez? Esses grãos de pólen poderia, professora, fácil, aqui, ó, esses pontinhos são os grãos de pólen da antera aqui, ó. Poderia facilmente chegar lá no estigma da planta. Aí o que ele fez? Cortou. Retirou, olha lá, ó. Retirou tudo. E agora sim, ele poderia brincar com a característica que ele quisesse. Ele tinha a flor, só que essas flores tinham apenas a estrutura feminina, tá? Que é o pistilo, que é composto pelo estigma, o estilete, o ovário e os óvulos. Só que ali, olha só a estrutura masculina aqui, ó. Tá tudo decepada. Não tem mais como brincar nada não aí. E aí o que ele fez? Pegou o pincelzinho dele, foi lá na cozinha que ele queria e botou aqui no estigma. E aí ele foi fazendo essa fecundação cruzada. Artificialmente, porque ele fazia isso com os pincelzinhos. Os grãos de pólen são muito leves. Ele pegava o pincelzinho e tchum, já fez a autofecundação, chegou onde ele queria, nas gerações puras agora. Ele estava fazendo a fecundação cruzada. E aí ele ficou observando os resultados que ele ia obter. Dá trabalho ou não dá? Dá trabalho fazer todo esse processo, dá trabalho analisar e colocar isso tudo em ordem, tá? Vamos seguindo ali? Então, nisso, Gregor Mendel conseguiu, dentro dessas 7 categorias, tá? Ou 7 características, cor da flor, cor da vagem, textura, né? Padrão da posição da flor, a altura dessa leguminosa. Então, ele conseguiu ter essa riqueza de variedades. Aí você, como ele fazia essa fecundação cruzada, olha o que ele obtinha aqui, gente, presta atenção. A variedade, vamos dizer, a mesma arbusto, né, vamos dizer, você tinha essa variedade de cores, porque ele estava brincando com o processo de fecundação. E aí ele podia determinar qual era a característica que ele estaria estudando naquele período. Não é top? Muito legal? Agora fica de olho nesse quadro que a gente separou aqui para você. Olha lá. Ok, professora, a gente sabe que são 7 categorias, perfeito. 7 caracteres, né? Tranquilo. Ele analisou semente, ele analisou vagem, ele analisou flor, a altura dessas flores, não foi? E aí ele percebeu o seguinte, quando ele, depois que ele fez a autofecundação, passou para o processo de fecundação cruzada, ele observou que toda vez que nascia uma semente, né, que vinha uma florzinha, chegava a formação dessas vagens, que são os frutos, tá, dessa leguminosa, o que vai acontecer? Ele via que tinha algumas que eram mais recorrentes e outras não tanto. Tinha uma baixa da sua frequência dentro daquela população ali que ele estava trabalhando. E aí ele denominou as mais frequentes dominantes e as menos frequentes recessivas. Começou a jogada, então, olha aqui para mim. Começou a jogada, tá? Da vez. Gregor Mendel, né? Johann Mendel fez o que ninguém tinha feito. 1800 e pouco, hein, galera? 1800 e cacetada. Ele conseguiu fazer um trabalho riquíssimo. Por quê? Qual foi o diferencial dele? Ele analisou estatisticamente, então tinha um embasamento maior. Os outros não conseguiram fazer isso, porque eram muitos caracteres, com cada caractere com uma variedade muito grande. E aí ele foi no foco, escolheu a espécie fácil de cultivo, a espécie que conseguiria manter essas informações genéticas para estudos posteriores, ou seja, na formação dessas sementes. E aí, para cada uma dos caracteres, só tinham 2 análises para ele fazer. Muito mais fácil, mas mesmo assim ele demorou tudo aquilo, né? 2 anos aí para poder fazer e chegar ao resultado. Mas isso foi o checkmate. E aí, a partir de agora, tá comigo? Agora a gente vai começar o pancadão, tá bom? Genética pura. Eu te aguardo para a próxima.
Força aí. Beijão. Tchau, tchau.